Se há um gesto radical que Nietzsche nos propõe diante da vida, não é o de lamentar, fugir ou moralizar a existência, mas sim o de amá-la em toda a sua totalidade. Não apenas os instantes sublimes, mas também os obscuros. Não apenas os amores correspondidos e não correspondidos, mas também os desencontros. Não apenas as alegrias, mas também os infortúnios, os erros e os abismos. Esse gesto, nosso tema de hoje, e que muita gente não compreende adequadamente na leitura de filosofia de Nietzsche, tem um nome: amor fati. Nas palavras do próprio Nietzsche em sua obra Ecce Homo, minha fórmula para a grandeza de um ser humano é amor fati. Não querer que nada seja diferente, nem no futuro, nem no passado. Não apenas suportar o necessário e ainda menos dissimulá-lo, mas amá-lo. A expressão latina, amor fati, pode ser traduzida literalmente como amor ao destino. A palavra fati vem de fatum, particípio passado do verbo fare, falar. Fatum designa, então, originalmente aquilo que foi dito, pronunciado, decretado, ou seja, o fado, o destino irrevogável. Na mitologia romana e na mitologia grega, fatum é o que está além dos deuses. Nem Júpiter pode desfazer o que está escrito pelo destino. Nietzsche retoma esse conceito, mas de modo radicalmente afirmativo. Não se trata apenas de aceitar o que a vida impõe, mas de abraçar intensamente cada fragmento do vivido como se tivesse sido escolhido livremente por nós. Nietzsche se opõe tanto à moral cristã, que glorifica o sofrimento como prova de merecimento para uma vida futura, coisa que ele sempre combateu fortemente, quanto ao niilismo moderno, que encara a existência como um mero acidente aleatório e sem sentido. Entre a negação do mundo por ressentimento e a apatia cínica, Nietzsche traça um terceiro caminho: afirmar a vida tal como ela é, sem anestesias e sem muletas transcendentais. E ele segue afirmando: todo e tudo o que é necessário por toda a eternidade, deve ser também amável. O amor fati não é a resignação estoica, consolo religioso, muito menos. É uma forma de potência. É o ponto em que o espírito deixa de querer que o mundo se conforme aos seus desejos e começa a desejar um mundo tal como ele é. O conceito do amor fati aparece com mais força em três momentos chaves na obra de Nietzsche. Primeiro, em seu livro A Gaia Ciência, de 1882, mais especificamente no aforismo 276, quando Nietzsche escreve: quero aprender cada vez mais a ver como belo o que é necessário nas coisas. Assim, serei um daqueles que fazem as coisas belas. Amor fati. Seja esse, doravante, o meu amor. E algum dia desejarei ser apenas um alguém que diz sim. Observem que nesse trecho o amor ao destino é visto como a mais alta expressão da liberdade humana. Não lutar contra o que é, mas criar a beleza a partir do inevitável. Num segundo momento, o amor fati aparece em Assim Falou Zaratustra, de 1883. Nietzsche não menciona lá a expressão amor fati diretamente na obra, mas ela toda é o espírito da doutrina de Zaratustra. No capítulo do Redentor, por exemplo, a gente lê claramente o seguinte: dizer sim à vida, até mesmo em seus problemas mais estranhos e duros, a vontade de vida regozijando-se no sacrifício da vida, a alegria em sua própria dor. Isso chamei de dionisíaco. Como nós sabemos, o espírito dionisíaco, gente, é aquele que dança com a dor, que transforma o sofrimento em força, que cria sentido onde há o caos. Isso é essencialmente o amor fati. Não desejar outra vida, mas desejar a vida como ela é, uma, mil, infinitas vezes. E por derradeiro, como eu mencionei no início, na obra Ecce Homo, de 1888, há uma outra passagem. Lembrando aí que Ecce Homo foi escrito já no final da sua sanidade, mas com máxima clareza conceitual, e é uma espécie de testamento espiritual de Nietzsche. Lá ele afirma: desejar não apenas suportar aquilo que acontece por necessidade, mas amá-lo, eis o máximo grau de afirmação da vida. E nesse contexto ele consolida a sua chamada fórmula para a grandeza, amor fati.
E aí, gente, a ideia do eterno retorno, que aparece como a medida do amor fati. No aforismo 341 de A Gaia Ciência, Nietzsche propõe um experimento imaginativo. E se um dia ou uma noite um demônio se esgueirasse furtivamente em tua mais solitária solidão e dissesse: esta vida, como tu agora vives e viveste, terá de vivê-la ainda uma vez e mais inúmeras vezes. Fica claro, então, que se você amasse tanto a sua vida a ponto de querer vivê-la infinitas vezes, sem mudar nada, nem os erros, nem as perdas, nem os fracassos, isso seria o amor fati em sua forma mais sublime e absoluta. E reconheçamos, meus caros, poucos são capazes desse amor, porque ele exige uma reconciliação profunda com o que não controlamos. Exige morrer para a arrogância e a prepotência em tentar controlar absolutamente tudo à sua volta, e também morrer para a nostalgia do que poderia ter sido. E aí sim renascer como quem diz: sim, foi assim e foi necessário. Em outras palavras, Nietzsche não apenas formula um conceito, ele propõe uma prática existencial, sem contudo aí esbarrar nos clichês do estoicismo tão comumente adotados pelos falsos profetas da atualidade. Aliás, é o que mais tem hoje, né? Como se o estoicismo tivesse sido inventado ontem. Bom, voltando, amar o destino não é um sentimento passivo, mas uma atitude ativa diante do mundo. Um trabalho diário de reconciliação com o que é real, uma militância íntima contra a ilusão. E isso requer, sim, um esforço espiritual tremendo, de olhar para a dor e reconhecê-la como parte da totalidade da vida, de abandonar o ideal do mundo melhor e trabalhar pela grandeza do mundo que já é, de renunciar à culpa pelo passado e à ansiedade pelo futuro, porque tudo que veio e virá é digno de amor, por mais complexo que isso pareça. A propósito, Dostoiévski também pregava sutilmente essa premissa em sua obra, e quem a conhece sabe disso. Vejam esse trecho, por exemplo, que eu separei de Irmãos Karamazov. A força centrípeta em nosso planeta ainda é terrivelmente forte. Tenho saudades da vida e continuo vivendo apesar da lógica. Embora eu não possa acreditar na ordem do universo, adoro as pequenas folhas pegajosas que se abrem na primavera. Amo o céu azul, amo algumas pessoas. Quem ama conhece às vezes sem saber porquê. Eu amo algumas grandes obras feitas por homens, embora eu já tenha deixado de ter fé nelas há muito tempo, mas devido ao velho hábito, o coração as valoriza. Quero viajar pela Europa, partirei daqui. E, no entanto, sei que vou apenas a um cemitério, mas é um cemitério muito precioso. É isso mesmo, preciosos são os mortos que jazem ali. Cada pedra sobre eles fala de uma vida tão ardente no passado, de uma fé tão apaixonada em seu trabalho, sua verdade, sua luta e sua ciência, que eu sei que vou cair no chão e beijar aquelas pedras e chorar por elas, embora eu esteja convencido em meu coração de que há muito tempo não passa de um cemitério. E não chorarei de desespero, mas simplesmente porque ficarei feliz em minhas lágrimas, impregnarei minha alma de emoção. Eu amo as folhas pegajosas na primavera, o céu azul, é só isso. Não é uma questão de intelecto ou lógica, é amar desde dentro, com as vísceras. Lindo isso, né, pessoal? Aliás, Irmãos Karamazov deveria ser livro de cabeceira de todo mundo. Bom, amor fati é o contrário da mágoa, entendam isso. É o fim do ressentimento, é o sim que atravessa o tempo, é o brinde ao acaso, à tragédia e também ao riso. É a vitória do espírito livre sobre a tirania do ideal. Dizer isso e viver isso é ser fiel à vida como ela é, de verdade, com todas as suas máscaras e mistérios. É carregar consigo não um consolo, mas uma força. A força que permite dançar, mesmo quando tudo arde. Amar o que foi e ainda desejar que seja de novo. Abraço.